Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Explora Fatos e vamos contar mais uma história para vocês. Você já era nascido em 1988? Será que conhece essa história que vou contar? Deixe lá embaixo nos comentários. Em 1988, o Brasil vivia uma grande crise econômica que já havia colocado muitas famílias em situação de desespero. O país estava saindo de uma era de ditadura. Para muitos, o culpado era José Sarney, o então presidente do Brasil. Então, um homem chamado Raimundo Nonato Alves da Conceição acabou perdendo a cabeça em setembro de 1988. Protagonizou um dos momentos mais assustadores da história da aviação brasileira até os dias de hoje. Eu, sinceramente, não conheço outra história. Em 29 de setembro de 1988, um Boeing 737 realizava o voo VASP 375 com partida de Rondônia e destino Rio de Janeiro, com 104 passageiros a bordo. Raimundo Nonato embarcou em uma das escalas realizadas no aeroporto de Confins, em Belo Horizonte. Sua ideia era sequestrar o avião e jogar contra o Palácio do Planalto, em uma forma violenta de protesto. Como os aeroportos da época não contavam com equipamento de raio-x e detectores de metais e toda a segurança que existe hoje, essa medida só foi adotada depois dos ataques de 11 de setembro. Foi moleza para que Raimundo entrasse no avião armado com um revólver calibre 32. Às 10 horas da manhã daquele dia, pouco após a aeronave decolar, Raimundo se levantou e foi em direção à cabine. Um dos comissários tentou impedir a aproximação do criminoso, que disparou sem pensar e acabou acertando o funcionário de raspão. Ao perceber que havia algo fora do normal acontecendo, o piloto trancou as portas da cabine. Infelizmente, isso não foi suficiente para impedir Raimundo de continuar. Muito irritado, o criminoso passou a disparar contra a porta, que não tinha blindagem, atingindo vários equipamentos e, para piorar, um dos tripulantes acabou sendo baleado na perna, forçando o comandante Fernando Murilo a abrir a porta. E então o sequestro foi anunciado. Assim que Raimundo ganhou acesso à cabine, ordenando que a rota fosse desviada para Brasília. Quando isso aconteceu, o comandante não pensou duas vezes e acionou o transponder do avião, o código 7500, um sinal de alerta que informa que a aeronave está tendo sua rota alterada por conta de forças ilícitas. A Força Aérea Brasileira agiu imediatamente, enviando um caça para acompanhar o voo. As coisas novamente pioraram quando os operadores de tráfego aéreo fizeram contato com o Boeing para confirmar a mudança na rota. Ao pegar o rádio para confirmar a alteração, o copiloto Salvador Evangelista foi brutalmente assassinado com um tiro na cabeça pelo sequestrador. Mesmo apavorado, Fernando Murilo conseguiu manter a calma e agir racionalmente, fazendo o possível para evitar uma tragédia ainda maior. Para controlar o consumo de combustível, ele passou a voar a altitude máxima, com velocidade reduzida. Ao perceber que o Boeing se aproximava de Brasília, Raimundo ordenou que o comandante
se dirigisse ao Palácio do Planalto, mas Fernando percebeu que havia muitas nuvens abaixo e tentou ganhar tempo, impedindo que o sequestrador tivesse contato visual com o palácio. O comandante conseguiu enganar Raimundo, dizendo a ele que as condições climáticas impediam que ele se aproximasse de forma segura da capital. Acreditando na história, o sequestrador ordenou que a aeronave fosse então mais uma vez desviada da sua rota inicial. A ideia do piloto era levar o avião até Goiânia, mas para seu desespero, Raimundo o obrigou a ir para São Paulo. Sabendo que seria impossível por conta do combustível, Fernando decidiu que teria que se livrar da ameaça da arma apontada para sua cabeça. Somente assim ele conseguiria salvar os passageiros, mesmo sem saber se o Boeing 737 seria capaz de aguentar. O comandante colocou em prática uma arriscada manobra. Sabe aquelas manobras que vocês só conseguem ver em filmes? Foi isso mesmo que o comandante fez. Dando um giro de 360 graus, sem sucesso, e com o sequestrador ainda de pé, Fernando jogou a ponta do avião para baixo, passando a descer em parafuso. Nesse momento, Raimundo perdeu o equilíbrio e acabou caindo no chão. Com o criminoso atordoado, tentando se levantar, Fernando conseguiu pousar o avião em Goiânia. Assumindo o controle do rádio, Raimundo exigiu um outro avião. Ele realmente estava decidido a concluir o seu plano de chegar até Brasília. A polícia então iniciou um plano para enganar o criminoso, escondendo um atirador de elite dentro do novo avião, que supostamente levaria o sequestrador até Brasília. No momento em que Raimundo estava entrando na aeronave, carregando o comandante e 2 comissários como reféns, o atirador disparou contra o criminoso. Porém, o disparo não acertou Raimundo e o pior começou a acontecer. A partir do disparo, houve uma troca de tiros na pista do aeroporto. O confronto acabou com o comandante sendo atingido na perna e Raimundo sendo neutralizado. O sequestrador foi atingido 3 vezes. Mesmo assim, ele morreu no hospital algum tempo depois. Segundo o atestado de óbito do sequestrador, ele faleceu em decorrência de um quadro de infecção. Fernando Murilo de Lima e Silva entrou para a história da aviação brasileira por conta da maneira como lidou com a situação. O comandante faleceu em 2020, aos 76 anos de idade, por complicações cardíacas e diabetes. Por fim, o piloto Fernando conseguiu salvar 104 vidas. No entanto, nunca recebeu um agradecimento oficial da presidência do Brasil pelos seus feitos. Essa história exemplar demonstra a coragem e dedicação de um profissional diante de toda a situação de perigo e problemas que aconteceram durante o voo. Deixe nos comentários o que você acha dessa história. Você faria o mesmo? Você seria capaz de fazer o mesmo? Deixe nos comentários. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!